Pessoal, então agora a gente vai falar um pouco sobre cálculos, como a gente vai aplicar a lei dos gases ideais, que é aquela equação, né, PV-nRT. O que é importante vocês observarem? Que esses cálculos, vocês vão ter que começar a entender eles, então observem com bastante atenção, porque eles vão ser muito importantes, tanto para esse módulo, como para o próximo e para o último módulo, então que vai envolver bastante desse tipo de cálculo. Então, vamos ver aqui um exercício, né, em um tubo de raios catódicos, semelhante àquele, né, que foi utilizado por Thomson, né, que até recentemente era muito usado em aparelhos de TV e monitores de computador, então aquelas TV de tubo. O feixe de elétrons é dirigido diretamente a uma tela que emite uma luz a ser atingida. Você alguma vez desejou saber qual a pressão dentro daquele tubo? Bom, enfim, eu nunca pensei nisso, mas o exercício dizia: estime a pressão em atmosfera, levando em conta que o volume do tubo é de 5 litros, sua temperatura é 23 graus Celsius e que ele contenha 0,10 micrograma, que não é miligramas, tá? É 0,10 micrograma de gás de nitrogênio. O que a gente vai fazer? Então, a expressão que eu quero é PV-nRT, então eu peguei todos os dados que estão que o exercício me deu e marquei. Ó, viu que agora é micrograma aqui que eu tinha colocado errado. Então, P. Eu tenho P? Não, é o que ele quer saber, estime a pressão, então P eu não sei. Volume. Volume ele deu, tá aqui, ó, 5 litros. N ele não me deu, mas ele me disse a massa que eu tenho de nitrogênio. Então vamos pensar, olha só. A molécula de gás nitrogênio é N2, tá? Então, ou seja, cada molécula é composta por 2 átomos de nitrogênio. Então, se cada átomo de nitrogênio tem 14 gramas, cada átomo tem 14 unidades de massa atômica. Como eu tenho uma molécula, a molécula tem 2 vezes isso, ou seja, 28 unidades de massa atômica. Só que lembra que a gente já está falando da constante de Avogadro? O que é a constante de Avogadro? É eu pegar e juntar essa quantidade de moléculas suficiente para que esse valor seja um valor palpável, um valor pesável, um valor que eu possa mexer, né? Porque uma unidade de massa atômica, tanto que não é nem gramas, unidades de massa atômica é um valor tão pequeno que seria impossível pesar. Então eu tenho que juntar uma quantidade, que é 1 mol. Quando eu junto 1 mol, essas unidades de massa atômica passam a ser gramas. Entenderam? Então, ó, se um átomo de nitrogênio tem 14 unidades de massa atômica, 1 mol deles vai ter 14 gramas. Já a molécula de gás de nitrogênio tem 2 átomos de nitrogênio. Os dois juntos vão fechar 28 unidades de massa atômica. Como eu estou me referindo a constante de Avogadro, é 1 mol. 1 mol tem 28 gramas. Bom, mas eu não tenho 28 gramas, eu tenho 0,10 micrograma. A conversão de grama para micrograma, vocês podem procurar na internet, enfim, vai ter de nanograma, de miligrama. Geralmente, os exercícios dão em miligrama, quilograma ou propriamente em grama. Lembrando que eu sempre tenho que usar, né? Se eu estou usando um valor em grama, outro também tem que ser. Então, está aqui ó, o cálculo que eu fiz para descobrir o valor de N. Ó, aqui é o valor que ele me deu, né? 0,10 microgramas de gás nitrogênio. E eu disse, ó, aqui é N2, eu disse que o nitrogênio tem 14 gramas. Isso daqui eu peguei na tabela, ó. Número atômico 7 e massa atômica 14. Como são 2, dá 28. Como eu estou me referindo a mol, que é aquele valor de 6,02 vezes 10 a 23, e o valor aqui que eu tenho que colocar é em mols, não é em gramas, eu tenho que converter. 1 mol tem 28 gramas. Da onde tu tirou esse valor? Eu não disse para vocês que N2 são 2 átomos de nitrogênio e que quando eu junto 1 mol dessas moléculas, todas juntas vão pesar 28? Então, 1 mol tem 28. Só que eu não tenho esse valor, eu tenho 1,0 vezes 10 na menos 7 gramas. Olha que eu converti o 0,10 microgramas para grama. Os dois caem em grama. Ó. Agora é só eu multiplicar em cruz. Ó.
esse vezes esse vezes esse. Então, 28 vezes x, 28 vezes x é igual a 1 vezes esse valor, 1 vezes esse valor. O 28 que está multiplicando passa para cá dividindo. E aí eu tenho 3,57 vezes 10 mols. Agora eu tenho o valor de M. Pessoal, é importante que vocês tenham calculadora científica para poder calcular isso daí. Como vocês estão fazendo em casa, o computador, vocês têm como pegar a calculadora científica. Mas, retomando as aulas, é muito importante que vocês tenham. Por quê? Porque vocês vão usar essa base 10, né? E na calculadora não é possível fazer isso. Então tá aqui, já tem o valor de N. O R, ó, olha o R aqui que eu falei para vocês. O R, ele tem essas tabelas. Qual é a unidade que eu tenho aqui em volume? Litro. Ó, todos estão em litros, tá? Menos esse aqui. A quantidade de mols, né? Que é a quantidade de matéria, né? Em mols, ó, mol, todos em mol. Então eu poderia pegar qualquer um. Volume eu poderia pegar qualquer um menos esse, porque esse aqui não tem litro. E agora, o que eu quero? A temperatura está em graus Celsius, mas eu vou ter que converter, olha aqui, ó, todos estão em Kelvin, então eu vou ter que converter para Kelvin, tá? E o que mais que eu tenho? Ah, a pressão. A pressão eu quero em atmosfera, então eu já vou ter que pegar aqui, ó. Esse é o único que tem em atmosfera, por isso que eu peguei esse valor. Ó, litro, atm, Kelvin, mol. Eu tenho que usar todas as unidades, tranquilo? Então, peguei o valor. E o último é a temperatura, que é em Kelvin. Como é que eu converto? Ó? A temperatura está em graus Celsius. É só eu pegar a temperatura e somar 273,15. Então, a temperatura em graus Celsius é 23, mais 273 dá 296 Kelvin. Está aqui. Agora, eu tenho todos os valores, com exceção da pressão. Vou substituir todos aqui. Então, está aqui, ó. Como eu quero saber a pressão, eu passei o volume para cá dividindo, isolei a pressão. Então, está aqui a pressão e substituí, ó, N, que está aqui, R, que está aqui, T, que é a temperatura em Kelvin, está aqui, divididos pelo volume, que o volume está aqui. Agora, eu disse assim, mas o volume tem aqui 5 litros, mas o que é esse Kelvin mol? Olha só, esse aqui não está K na menos 1, mol na menos 1, quer dizer que esses valores estão dividindo litro atm. Então, eu não posso botar aqui em cima, eu tenho que botar aqui embaixo, ó, por isso que tem o Kelvin mol. O próximo passo, por que eu coloquei todas as unidades? Para que vocês entendam que eu preciso cortar as unidades para ver qual a unidade que vai me sobrar e para ver se eu estou fazendo o cálculo exato. Se sobrou para pressão uma unidade diferente de atm, é porque tu usou o R errado, tá bom? Então, vamos cortar agora. Ó. O que eu fiz? Ó, eu só peguei as unidades mol, litro atm, Kelvin, Kelvin, litro, Kelvin, mol, litro, Kelvin, mol. Ó, cortei mol com mol, litro com litro, Kelvin com Kelvin. O que sobrou? Atm. Que é uma unidade de pressão. Então, quer dizer que está tudo certo. Agora, eu pego os números e resolvo. Ó. Se eu sei que as unidades estão certas, eu só vou resolver agora a expressão. Qual é o valor? 1,7 vezes 10 na menos 8. Qual a unidade? O que sobrou aqui? ATM. Então, a pressão dentro daquele tubo do monitor ou da TV é de 1,7 vezes 10 na menos 8 atm. Ou seja, a pressão lá dentro é menor, bem menor do que 1 atmosfera. Tranquilo? Então, estão a baixa pressão lá dentro. Tá bom? Então, o que eu quero que fique claro para vocês? Eu primeiro peguei todos os valores que foram dados. Descobri qual é o R mais adequado. Como é que eu descobri? Pelas unidades que eu tenho e pela unidade que eu quero chegar. Se eu quisesse chegar em torr, eu teria usado lá na constante em vez de atm torr. Tá? Depois eu monto ele aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar todas as unidades que tem em cima e embaixo igual, ó, mol com mol, litro com litro, Kelvin com Kelvin, sobrou atm. Aí eu sei que eu montei a minha expressão correta, tá bom? Outro exercício.
Em uma experiência para investigar as propriedades do gás refrigerante usado em um sistema de ar-condicionado, determinou-se que 500 ml de uma amostra em 28 graus Celsius exerce uma pressão, né, de 92 kPa. O que é quilopascal? Pascal é uma coisa, quilopascal é 1000 pascal, né? Então, é aquele valor vezes 1000. Que pressão exerce a amostra quando for comprimida até 300 ml e resfriada até 5 graus Celsius? Bom, então, eu tinha uma amostra a uma determinada temperatura e volume e eu simplesmente alterei o volume e a temperatura. Obviamente, a pressão vai ter que ser alterada. Então, é isso que o exercício quer. Então, olha só. PV-nRT. Se eu colocar o R em evidência, eu vou ter que PV divididos por RT esse valor. Isso daqui para a primeira situação. Na segunda situação, eu também posso fazer, ó. Só que R e R não são iguais? São, a R e R é igual. Então, eu posso igualar essas duas expressões. O que quer dizer isso? Agora eu quero que vocês prestem bem atenção. Tá? Quer dizer que a equação geral dos gases, né, se eu pegar um gás, né, eu não aumentei, eu não estou variando nada. Né, por exemplo, eu não estou trocando gás, enfim, o gás é o mesmo. O que eu estou variando é a pressão, volume, temperatura. Aí, se eu pegar e alterar as condições para aquele mesmo sistema, tá? Alterar para pressão e volume diferente, a relação entre eles vai ser sempre a mesma. Por exemplo, vamos imaginar. Nesse caso aí, imagina um gás confinado. Ele continua sendo o mesmo gás, só que eu alterei a temperatura e volume daquele gás. A relação entre PV e nRT aqui e a relação entre PV e nRT aqui é igual. A pressão aumentou assim, mas o volume diminuiu. Ou a temperatura aumentou, o volume aumentou. Enfim, sempre vai ter uma relação. Então, o que eu fiz? Eu coloquei em evidência a única constante que é fixa entre eles, ó, que é o R. E igualei. Então tá aqui, ó, a expressão que eu cheguei foi a partir de duas expressões dessas. Primeiro para o sistema inicial e depois para o sistema final. E aí eu posso substituir. Ó. No início era 92 kPa, o volume era de 0,5 litros, a quantidade de gás era 1 mol. Ah, mas não disse que era 1 mol. Sim, mas como ele disse que o gás é o mesmo, eu botei 1 mol. Podia ser 10 mol. Se vocês colocar 10 aqui e 10 aqui, como ele disse que ele não falou de variar a quantidade, então esse valor é fixo. Tá? Então eu botei 1 mol, mas poderia ser qualquer outro valor. E a temperatura, que está em graus Celsius, eu converti para Kelvin. Então, 28 dá 301 e que 5 dá 268. Deu. Agora, o que eu vou fazer? Substituir aqui. Substituir. 92, pressão, volume, mol, temperatura, pressão segunda. Ó, como eu não tenho, é o que ele quer saber. Ó, que pressão exercerá a amostra após ser comprimida? Então, é esse valor que eu quero saber. Volume, quantidade de matéria e temperatura. O que eu vou fazer? Peguei simplesmente agora e vou resolver esses valores aqui. Este valor divididos por esse está aqui. Este valor que está dividindo passa para cá multiplicando, está aqui. Olha como eu já estou cortando, pessoal. Ó. Isso daqui, ó, o que eu fiz aqui? Tá? É exatamente essa expressão. Só que agora eu dividi este valor para cá, dá 92. Vezes 268 dá esse aqui. Tá? Então, ó, eu simplesmente peguei estes valores e estou resolvendo. Então, 46 divididos por esse vai dar isso daqui.
multiplicado por 268, que está aqui, ó, vai dar esse aqui, divididos por 3. Então, lembrando, divido esse por esse, multiplico por quem está dividindo aqui e depois divido por quem está multiplicando aqui. Tá? Cortei as unidades, o que me sobrou? Quilopascal. Olha como eu fiz certinho. Então, vamos ver se faz sentido. Tá? A pressão era 92 kPa. O volume diminuiu. Teoricamente, a pressão tem que aumentar. A temperatura diminuiu. A pressão teria que diminuir. Então, eu tenho uma relação de volume diminuído, que aumentaria a pressão, e temperatura que diminuiu, que diminuiria a pressão. Mas eu tenho que ver qual dessas duas, se o volume ou a temperatura, vai influenciar mais na pressão. Olha só, o volume foi que influenciou mais. Por quê? Porque com a diminuição do volume, eu aumentei substancialmente a pressão, ó, de 92 para 136. Ah, mas tu diminuiu a temperatura. Bom, o aumento da pressão teria sido maior. O que a gente observa é que não foi tão alto, porque teve a diminuição da temperatura, mas o que mais influenciou foi a diminuição do volume, que ocasionou um aumento da pressão. Bom, gente, eu trouxe 2 exercícios, justamente porque eles são um pouquinho mais chatinhos de fazer. A gente vai fazer bastante exercício, a nossa lista tem que ter bastante exercício desse tipo, para que vocês saibam resolver isso tranquilamente, tá bom? Então, até a próxima.